Olá, amigos! Tudo em paz com vocês? Esperamos que sim. Olha, em nosso tema de hoje, vamos falar sobre a importância da perspicácia sob o prisma da espiritualidade. Introdução. O ser humano vive na atualidade um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que dispõe de um volume inédito de informações e recursos técnicos, enfrenta crescente dificuldade para enxergar a essência dos acontecimentos. Sob a influência da pressa cotidiana e do materialismo, a inteligência humana costuma ser confundida com rapidez de execução ou com astúcia voltada ao ganho imediato. Contudo, nossos estudos filosófico-espiritualistas ensinam que a realidade se apresenta em diferentes camadas e que o verdadeiro avanço da consciência está na qualidade da percepção dos fatos e das circunstâncias da vida. Um discernimento que permite identificar as causas profundas dos acontecimentos e não apenas seus efeitos aparentes. É exatamente nesse espaço entre o simples ato de ver e a capacidade de compreender além das aparências que se manifesta a perspicácia. Quando observada à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, ela ultrapassa o campo das habilidades mentais e passa a integrar a lógica com a sensibilidade intuitiva. Diferentemente da esperteza comum que tenta contornar as leis da vida para obter vantagens imediatas, a perspicácia, em uma visão mais elevada, busca compreendê-las. Isso possibilita que o ser humano enfrente os desafios da existência com maior equilíbrio, lucidez e clareza de propósito. Nesta reflexão, nos propomos a examinar de que forma essa lucidez espiritual atua como um instrumento eficaz na superação das dificuldades. Procuraremos demonstrar que, ao ampliar a visão para além dos sentidos físicos, a perspicácia não apenas torna mais simples o enfrentamento de problemas complexos, como também impulsiona o aprimoramento moral. Assim, cada obstáculo deixa de ser um peso e passa a ser compreendido como uma oportunidade valiosa de crescimento espiritual. Mudança de perspectiva, do fato ao significado. A importância da perspicácia sob o prisma da espiritualidade manifesta-se principalmente na capacidade de deslocar o centro da percepção humana. Enquanto uma inteligência restrita ao materialismo limita-se ao fato isolado, àquilo que simplesmente acontece, a perspicácia espiritual busca compreender o significado que sustenta esse fato. Essa mudança de olhar produz um efeito imediato na consciência. O que antes era interpretado como um acontecimento inesperado passa a ser entendido como um fato educativo, dotado de causa e finalidade. O primeiro efeito prático dessa lucidez é a redução da reação instintiva. Ao perceber as dimensões menos visíveis de uma situação, a pessoa deixa de reagir automaticamente às circunstâncias externas e passa a agir de forma consciente. O esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão permite compreender que, na maioria das vezes, os desafios carregam em si a necessidade de desenvolver determinada capacidade. Uma crise profissional, por exemplo, deixa de ser vista apenas como perda material e passa a ser compreendida
como um convite ao fortalecimento da resiliência, o que inclui a revisão de metas e propósitos. Forma-se assim um ciclo contínuo de aprimoramento. A causa, o exercício da perspicácia, produz como efeito imediato a clareza mental, que se transforma na causa de atitudes mais éticas e alinhadas aos valores espirituais. Ao compreender a lei de causa e efeito que rege a própria existência, o ser humano abandona a astúcia voltada ao benefício imediato e passa a investir na integridade que consolida o caráter. Nesse ponto, a inteligência se transforma em sabedoria e o obstáculo, antes visto como barreira, revela-se o instrumento adequado para o fortalecimento das virtudes e a ampliação dos atributos espirituais. A resiliência inteligente e a transposição de obstáculos. Quando a perspicácia deixa o campo teórico e passa a ser aplicada na vida prática, revela-se como um recurso essencial para a superação das adversidades, representando um avanço significativo no desenvolvimento espiritual. Diferentemente da resistência impulsiva que consome energia ao enfrentar obstáculos de forma direta e pouco reflexiva, a perspicácia permite uma leitura mais estratégica da realidade. Ela atua como uma verdadeira economia de forças, indicando que a superação raramente ocorre pela imposição da força, mas pelo ajuste da percepção e pela compreensão das dinâmicas invisíveis envolvidas, o que exige o cultivo de atributos como criatividade e flexibilidade mental. Sob essa perspectiva, o desafio perde seu caráter dramático e passa a ser entendido como parte natural do processo evolutivo. O efeito imediato dessa compreensão é a preservação do equilíbrio emocional em meio às crises, aspecto especialmente relevante diante dos elevados índices de desequilíbrio psíquico observado na sociedade atual. Enquanto uma mente carente dessa agudeza tende à confusão e ao desânimo, a inteligência perspicaz inicia uma análise interior. Qual princípio da vida está em ação naquele momento e qual virtude a situação exige? Estabelece-se, então, um encadeamento sutil. A percepção do princípio desperta a virtude necessária. A virtude aplicada gera clareza na ação. A ação clara reduz a resistência do obstáculo. E a superação do obstáculo consolida o domínio da pessoa sobre si mesma. Dessa forma, a vitória não se limita à solução do problema externo, mas fortalece o protagonismo consciente diante da vida. Há um evidente refinamento espiritual no ser humano que, em vez de lutar contra a tempestade, compreende a direção dos ventos e utiliza sua força para avançar. Ao decifrar a lógica espiritual por trás das dificuldades, o ser humano não apenas atravessa a crise, mas dela sai moralmente fortalecido. O obstáculo revela-se assim uma resistência necessária, destinada a testar a clareza do propósito e a transformar a crise em um aprendizado profundo de autoconhecimento. Discernimento nas relações humanas. Conforme ensinam os nossos estudos filosófico-espiritualistas, a perspicácia constitui um instrumento evolutivo capaz de revelar intenções ocultas em determinadas atitudes e comportamentos de certas pessoas. Isso não significa adotar uma postura de julgamento precipitado,
mas exercer um discernimento protetor que auxilia o ser perspicaz a preservar sua integridade emocional, evitando relacionamentos incompatíveis com o seu propósito de aprimoramento. A causa imediata dessa percepção aguçada é a segurança no convívio social. Seu efeito natural é a capacidade de selecionar relações autênticas, pautadas pela ética, pela verdade e pela transparência. Conclusão. Em síntese, a perspicácia, sob a ótica da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, apresenta-se como um fator de transformação integral do ser humano, partindo de uma percepção ampliada que ultrapassa o materialismo utilitário da vida contemporânea. Ela culmina na conduta inteligente, atuando como um instrumento eficaz de superação e crescimento moral. Quando esse processo se consolida, a coerência interior manifesta-se de forma clara no comportamento. A conduta elevada torna-se expressão natural de pensamentos perspicazes, positivos e íntegros, alinhados aos mais nobres objetivos do ser humano. A sabedoria, portanto, não se resume ao acúmulo de conhecimento, mas se traduz na ação consciente de quem aprendeu a enxergar além das aparências, transformando a própria existência em uma vivência consciente da verdade. Muito obrigado.